No vídeo de hoje, o Galo finalista. Os argentinos tentaram de tudo. Tudo que vocês possam imaginar. Até segurar o ônibus do Galo na chegada ao estádio. Uma loucura aquilo. Mas na bola, não adianta. 80 mil no Monumental, fogos. Vai ser o inferno a vida do Galo. Não foi. Não foi. Uma classificação muito segura. E vamos falar também da confirmação na manhã de hoje, quarta-feira. Pelo menos fontes, jornalistas estão trazendo essa notícia, a confirmação da data de Palmeiras e Botafogo. Ó, parabéns, dona CBF, um show, um show. Antes você vai dar o like no vídeo, se inscrever, ativar o sininho, rumo a 250 mil inscritos no canal. Recados rápidos, tem live sobre marketing digital comigo e com a Paola Colaro. Quer participar da live? Link na descrição do vídeo e no comentário fixado. Só para os interessados. Lá a gente dá o alerta, o horário onde vai começar a live, a rede onde vai rolar a live, tudo isso, beleza? É uma oportunidade para muita gente aí. Segundo recado, o QR Code da aposta ganha, porque hoje a outra semifinal acontece. Peñarol e Botafogo, o jogo mudou de estádio, vai ser no Centenário, com as duas torcidas, vantagem do Botafogo é gigante, aproveita aí para conferir as odds. Vale olhar muitas odds ali, por exemplo, cartão amarelo, porque eu acho que o Peñarol não vai aliviar, dá para olhar total de gols, acho que o Peñarol vai ter que se mandar para cima, enfim, mercados que você pode explorar para diversão apenas, isso aqui não é investimento, não é para você pegar o dinheiro, eu ganho X, eu vou investir aqui para dobrar e ganhar 3X todo mês. Não faz isso. A Aposta Ganha não quer que você faça isso. É diversão sempre com responsabilidade. Usa o seu bom senso, tá bom? QR Code na tela. Eu vou falar primeiro da vaga do Galo e no final eu falo da pataquada. Ó, parabéns, CBF, parabéns. Sempre zelando pelos seus clubes, sempre cuidando dos clubes brasileiros da melhor forma, com todo carinho, como uma mãe, é a mamãe CBF. Eu chego lá daqui a pouco. O Galo tá na final. O Galo é muito superior ao River Plate, indiscutível, e olha que o River fez investimentos, o River fez uma bela janela, mas não dá. Na bola não dá para comparar, não dá. Nós estamos falando de um clube gigantesco como o River, com muita tradição, mas não dá. Não dá. O futebol brasileiro, ele realmente hoje sobra no continente. Essa é uma constatação muito óbvia, muito clara para quem acompanha futebol. A diferença de nível era gritante, o 3-0, eu acho que ele traduz bem, o que é a mesma diferença hoje entre as duas equipes. E o jogo de ontem, ele não foi desconfortável para o Galo em nenhum momento. Acho que tem uma questão no primeiro tempo do Galo pouco ficar com a bola, mas isso deixa de ser um problema quando você consegue controlar defensivamente as ações do teu adversário e quando você tem uma vantagem de 3 gols. Então não é aquele jogo em que você está sendo empurrado para o seu campo o tempo todo e você precisa sair desesperadamente para o ataque e não consegue. O Galo não precisava sair desesperadamente para o ataque. Era natural que o River fizesse aquela pressão inicial, tentasse cruzamentos para a área, que é uma das armas desse time, e o Batalha foi muito bem na defesa. Aliás, o sistema de marcação do Atlético ontem muito encaixado, às vezes marcações individuais. O Atlético se segurou muito bem. No primeiro tempo, o Everson não fez grandes defesas, não teve grande trabalho, não precisou. Porque o Atlético protegeu muito bem a entrada da sua área e as bolas que chegavam na área, na maioria delas, o Batalha conseguia se sair melhor em cima dos atacantes do River Plate. E ainda assim o Atlético teve uma chance aos 36 com o Davidson, porque não dá para jogar esse tempo todo no mesmo ritmo que o River vinha jogando. O time foi dando uma cansada no final do primeiro tempo. No segundo tempo, algumas chances mais claras acabaram saindo pelo River. O Everson precisou fazer 2 defesas cara a cara, teve uma outra que ele pegou embaixo do travessão que vem de fora da área, mas a melhor chance do segundo tempo tinha sido do Atlético, logo no início do segundo tempo, que é aquela bola na trave do Gustavo Scarpa, um pecado aquele chute não ter entrado. O Armani estava de passageiro na jogada, seria um belíssimo gol e faria 4-0, acabaria com o jogo logo dali. Então o Atlético controlou o seu adversário ontem, o Atlético fez um jogo maduro, o Atlético fez um jogo inteligente, não entrou em pilha, não entrou em catimba, não entrou em bate-boca, nada disso, O River não foi para pancadaria, isso a gente precisa dizer, o River tentou jogar, mas o River tem o seu teto técnico, que não consegue superar o nível de futebol que o Atlético enfrenta. Então ontem, Monumental de Núñez, nossa, 80 mil, aquele espetáculo de fogos antes do jogo, nossa, o Atlético vai sentir. Galera, o Atlético tem um time com Hulk, com Scarpa, com Arana, com Davidson, com Batalha, com Everson.
Nós estamos falando de uma equipe com muitos jogadores rodados, jogadores experientes, jogadores frios. O Atlético não sentiu nada da pressão ontem do Monumental de Núñez. E eu nem quero dizer aqui que torcida não ganha jogo. Eu não acho. Eu acho que o futebol, os resultados do futebol, eles são explicados por uma série de fatores que às vezes aparecem, às vezes não aparecem, às vezes tem um peso X, às vezes tem um peso Y, depende muito de várias circunstâncias. Eu acho que torcida ajuda muito. Eu acho que o clima do Monumental de Núñez ontem poderia ter ajudado muito, desde que o River Plate tivesse uma equipe com mais condições de bater de frente com o Atlético. Entende? Então, e desde que a vantagem não fosse tão enorme como era a vantagem que o time brasileiro tinha construído no primeiro jogo. Então tem coisa que dá, tem coisa que não dá. Tem coisa do futebol que entra no campo do milagre. Aí, meu amigo, ontem, pro River fazer 3 gols no Atlético, pro River fazer 2, que fosse, era campo do milagre. E nem o espetáculo de fogos lá ia ser capaz de mudar isso. Uma festa muito bonita, mas muito arriscada também, né? Vocês não vão me acusar de viralatismo dessa vez, né? Ah, Jorge, quer dizer que sinalizador lá fora é bom, aqui não é. Eu não gosto. Visualmente, eu não posso chegar pra você e dizer que é feio. Não sou maluco. É lindo, é bonito. Mas é um risco o sinalizador dentro do estádio, fogos de artifício dentro do estádio. Eu tava ouvindo o jogo, vendo o jogo na TV, e aí eu ouvia um pouquinho a narração da TV, ouvia um pouquinho a narração do rádio. Vocês sabem que eu fico sempre trocando. Aí eu ouço rádio argentino, ouço rádio local. Nessa hora da entrada em campo, eu tava ouvindo a Itatiaia. E tava lá o Caixa, tava lá o Cláudio Rezende, tava lá a equipe lá. E eles estavam relatando o perigo que era aquilo. Os fogos estavam muito próximos. Tinham as cinzas lá dos sinalizadores e tal, pegando lá nos caras, caindo em cima dos caras, dos equipamentos. Teve um repórter lá com a camisa toda manchada de fogos. Perigo. Mas que visualmente foi bonito, foi. Agora, se eu acho perigoso aqui, eu também tenho que achar perigoso lá, né? E aí eu quero ver o que a dona Conmebol vai fazer com tudo aquilo que o River Plate fez ontem antes do início do jogo. Mas o Galo passou, o Galo fez uma grande semifinal. Se você olha a curva de desempenho do Galo no mata-mata, o Galo termina o mata-mata, que agora terminou o mata-mata, agora é final, agora é mata, é um jogo só. O Galo termina o mata-mata muito melhor do que começou, mas inegavelmente melhor. Olha a diferença de como foi a classificação contra o São Lourenço, por exemplo, nas oitavas, para agora. Uma gritante a diferença. É um Atlético hoje muito mais seguro, muito mais sólido, muito mais confiante, muito mais equilibrado, jogando o melhor futebol, com as suas peças começando a se sobressair, com o trabalho do Milito finalmente encontrando um norte. E agora tem um mês, o Galo tem, e essa é uma vantagem em relação ao Botafogo. A gente vai falar mais do Botafogo amanhã, porque hoje vai confirmar matematicamente a classificação, né? Vai confirmar na prática, né? Acho que na matemática já foi. Agora é só milagre mesmo. E na matemática não existe milagre, é ciência exata. Mas o futebol não é ciência exata, a matemática é um dos componentes do futebol, enfim, amanhã a gente fala. Mas como vai ser mesmo o Botafogo, o adversário, a gente vai poder já começar a antecipar essa análise aqui. O Atlético tem 30 dias até a decisão. Mais tranquilos que o Botafogo, não sei, mas ele tem, por força de calendário, ele vai ter os últimos 20 dias antes da decisão mais tranquilos que os do Botafogo. Nos últimos 20 dias desse espaço que começa hoje até o dia 30 de novembro, o Galo poderá descansar mais o seu elenco, descansar mais o time mentalmente do que o Botafogo, que vai estar ali numa disputa ponto a ponto com o Palmeiras até a semana da decisão da Libertadores. Inclusive com um jogo que foi marcado para o dia 26, nós vamos falar disso agora no vídeo. É uma vantagem. Em compensação, o Atlético terá nos 2 próximos domingos uma decisão que vai exigir muito do time, que é a decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo. Só que o Atlético ontem não teve um grande desgaste no Monumental de Núñez. O Atlético ontem foi um time que respirou dentro do jogo, foi começando a tirar jogadores, né, começando a dar uma respirada no fôlego, né, descansar. O Daverson saiu, o Daverson não pode jogar a Copa do Brasil, o Paulinho saiu, né, veio o Otávio, segurou um pouquinho. Então é uma vantagem. Eu acho que em termos de calendário, o Atlético chega mais tranquilo para a decisão do que o Botafogo. Mas disso a gente vai falar bastante ao longo desse mês, principalmente amanhã, quando a gente tratar da classificação do Botafogo, que será confirmada. Agora, a dona CBF deixou de novo bater palmas, uma salva de palmas. Faça você o mesmo aí.
Uma salva de palmas para essa entidade que cuida tão bem do futebol brasileiro como uma mãe super protetora, né? A mãe é a CBF, os filhotinhos são o Botafogo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Flamengo, o Corinthians, o Fluminense, o Vasco, o Inter. São os filhotinhos que a mamãe cuida tanto, que a mamãe amamenta, que a mamãe cuida do crescimento, troca fraldinha, né, compra roupinhas novas, cuida com todo carinho, leva para a escola, dá um beijinho, boa noite, meu filho querido, na testa antes de dormir. É assim que a CBF cuida dos seus filiados, né, dos seus clubes que compõem a entidade. A CBF está confirmando, segundo o Martim Fernandes do GE, e vários outros colegas já estão informando isso na manhã dessa quarta-feira, confirmando o jogo da antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, entre Palmeiras e Botafogo, um jogo decisivo, altamente decisivo, são hoje os dois principais candidatos ao título, para dia 26 de novembro. 4 dias antes da final da Libertadores da América. Veja se não é uma demonstração de carinho com um dos seus filiados que vai disputar um título continental, que pode pela primeira vez na história ser campeão da Libertadores da América. Veja se não é a CBF pegando na mão, ninguém solta a mão de ninguém. Veja se não é a CBF pegando a mão do Botafogo e vamos juntos, fogão. Tô aqui, hein? Estou aqui para te apoiar. Veja se não é isso. Vou dar um exemplo para vocês do absurdo. Esse ano, e aí eu gosto muito de falar do futebol boliviano, primeiro porque vocês sabem que eu acompanho, e segundo porque é uma bagunça tão grande, só que eles conseguem muitas vezes nos humilhar. Porque apesar da Bolívia ser uma zona, um país com um nível de desenvolvimento tão baixo, né, com estruturas tão precárias e com um futebol tão caótico, lá, por exemplo, eles respeitam a data FIFA melhor do que nós. Isso é para nos humilhar. Um país gigantesco como o Brasil, que arrecada... Nossa, você imagina a folha do Atlético Goianiense, que é o lanterna hoje da Série A, é maior do que qualquer clube boliviano da primeira divisão. O Santos da Série B, e por aí vai. Então é humilhante para nós ver também que lá a Federação Boliviana consegue proteger melhor os clubes dela quando enfrentam uma competição internacional do que aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Esse ano, o Bolívar e o Strongest chegaram nas oitavas de final da Libertadores. Os dois passaram. São os dois maiores clubes do país, os dois clubes são de La Paz. E aí, tinha uma semana em que eles iam enfrentar, o Bolívar enfrentou o Flamengo e o Strongest enfrentou o Nacional do Uruguai, pode ser, eu não lembro qual foi o confronto, ambos foram eliminados, né? Ambos caíram. Deixa eu ver se foi o Nacional do Uruguai mesmo, eu não lembro. Eu sei que o Strongest tomou um pau, inclusive, tomou 4-0 e já perdeu o rumo de casa. Foi o Peñarol, foi pro Peñarol agora, não foi pro Nacional. Perdeu pro Peñarol 4-0 lá. No meio desses dois jogos, entre o jogo de ida, Peñarol, os jogos de ida, Peñarol, Strongest, Bolívar e Flamengo, e os jogos de volta, tinha um clássico entre eles no fim de semana. Strongest e Bolívar, o maior clássico do país. Então veja, quarta-feira Libertadores para os dois, domingo clássico, quarta-feira seguinte, volta de Libertadores para os dois. Sabe o que a Federação Boliviana e os clubes fizeram? Vamos adiar o jogo. Vamos remarcar esse jogo. Por quê? Porque nós não queremos que as nossas equipes sejam prejudicadas em termos de desgaste num momento tão decisivo na vida deles de uma oitava de final de Libertadores da América. Então a gente marca esse jogo mais pra frente. Na primeira brecha que tiver no calendário, a gente remarca. E assim foi feito. Mas por quê? Porque na Bolívia não tem 4 meses de campeonato estadual. Na Bolívia, que é uma bagunça, que é uma zona, uma das piores seleções do continente, não tem tradição nenhuma de futebol, não tem nada que ensinar para nós dentro das 4 linhas, tô de acordo. É isso aí mesmo. Não dá pra gente se medir com Bolívia, gente, pelo amor de Deus. Agora lá, o calendário dos caras tem margem para manobra. Peraí, precisou adiar aqui por um evento climático ou para priorizar a participação dos nossos clubes dentro de uma competição internacional? Não tem problema, tem brecha. A gente consegue remarcar e esse jogo foi remarcado, já foi disputado e a vida seguiu. Aqui no Brasil não dá. Aqui no Brasil não dá, porque nós temos 4 meses de compromisso com as federações estaduais
para campeonatos muitas vezes deficitários, única e exclusivamente pelo fato dos presidentes de federações serem decisivos na hora da escolha do presidente da CBF. Então, por uma questão política, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente perde, o termo é esse, a gente perde 4 meses com o campeonato carioca, que não consegue pagar 1 centavo de premiação para o campeão. Porque esse campeonato não é lucrativo. Pode ser lucrativo para a federação. Aí as federações sempre saem ganhando. Os clubes saem. As federações saem ganhando. A CBF sai ganhando, porque ela mantém o jogo de poder ali. Mas e os clubes? Aí na hora que um Botafogo precisa de um fôlego no calendário, uma remarcação, né, um ajuste para ajudá-lo, a CBF diz, eu não posso ajudar você. Sabe por quê? Porque primeiro eu tive que ajudar o Rubens Lopes. Antes de ajudar você, Botafogo, que paga a conta do Campeonato Carioca, porque a FERJ não leva um torcedor para o estádio. Quem leva é o Botafogo, é o Vasco, é o Flamengo, é o Fluminense. São esses que levam. Mas na hora de ajudar alguém, primeiro eu tenho que ajudar o Rubinho. Sabe por quê? Porque o Rubinho vota em mim. O Rubinho vota em mim para ser presidente da CBF. Então você... E o peso do Rubinho é grande, o peso político é grande. Então eu preciso dessa estrutura, porque se as federações se rebelarem contra mim, fizerem um movimento, eu tô ferrado. Depois, se der, Botafogo, eu te ajudo. E isso para qualquer clube. E eu cito o exemplo do Campeonato Carioca, porque envolve diretamente o Botafogo, mas vocês sabem o que eu penso dos campeonatos estaduais. Eu já defendi a extinção deles, hoje não mais, eu revi esse posicionamento, porque ainda há uma rivalidade estadual muito relevante no país, ainda é uma coisa da nossa cultura, mas a gente precisa racionalizar. E aí você vai dizer, o Jorge exibe o Campeonato Paulista, não vai falar nada do Campeonato Paulista. Engano seu. Para mim, o Campeonato Paulista tem excesso de datas. Como o Campeonato Carioca tem excesso de datas. Como o Campeonato Mineiro tem excesso de datas. Tem que cortar isso aí, não dá para você perder. Você perde 16 datas do calendário para isso. Para campeonatos que, na sua maioria, são deficitários. Agora, a conta história do fim do ano. Sempre a conta história do fim do ano. No ano passado, a consequência dessa nossa rodovia sem acostamento, como eu sempre digo, que é o nosso calendário, você imagina, construir uma rodovia, 500 quilômetros, não tem um acostamento, e se acontece um imprevisto, um pneu furado, um acidente, e aí, o motor estourou, você vai fazer o quê? Você vai parar no meio da pista? Aí você vai provocar um acidente, você vai... Esse é o calendário do futebol brasileiro. Para mim é uma ilustração, eu fico muito orgulhoso de ter feito essa ilustração um dia, porque eu acho que ela retrata muito bem o que nós temos aqui. No ano passado, voltando o fio, a consequência dessa estrutura totalmente equivocada do nosso calendário foi terminar o brasileiro 3 dias depois, vocês lembram? E aí o que você faz com o cara que já tinha viagem marcada, passagem comprada para o dia seguinte, a última rodada? Dane-se. Ficou esgoelado aqui, gente, precisamos jogar para frente, não teve jeito. Mas tem jeito. A consequência esse ano é fazer um finalista de Libertadores, porque a CBF vai rezar hoje pro Peñarol fazer 6. Você imagina, o que a CBF hoje vai ajoelhar aos céus, vai falar, tomara, porque aí você resolve um problema, porque a CBF, ela muitas vezes se coloca numa situação, tô aqui figura de linguagem, claro, mas ela se coloca numa situação de ter que torcer contra o clube dela, porque senão isso vai trazer um problema para o calendário interno, um calendário que ela organiza pessimamente. Gente, 4 dias antes da final da Libertadores, é isso mesmo, o jogo mais decisivo do Campeonato Brasileiro. Parabéns à CBF. Se isso é cuidar dos seus clubes, se isso é... A CBF, ela não cuida de clube nenhum, ela não zela por clube nenhum, e aí é uma conclusão a qual eu chego diante das ações da CBF. É uma leitura muito possível de ser feita. Não tem nenhuma acusação aqui, não tem nada. É óbvio quando você olha para uma entidade que obriga o seu finalista, um dos seus finalistas de Libertadores, a jogar uma decisão de Campeonato Brasileiro 4 dias antes da final, tendo que chegar no dia seguinte em Buenos Aires, isso não é zelar pelo seu filiado, pelo seu membro. A CBF, antes de zelar pelos seus clubes, ela zela por ela, pelos seus recursos, pelas suas finanças e pela estrutura de poder que a mantém forte. Depois ela pensa nos clubes. É um escárnio, isso aqui é um deboche,
Isso aqui é um absurdo, mas isso aqui me surpreende? Não, não. Todos os clubes brasileiros são vítimas da CBF, enquanto eles não tomarem de verdade o poder do futebol brasileiro, vai continuar sendo isso. Enquanto os clubes que pagam a conta do campeonato estadual aceitarem perder 4 meses de campeonato estadual para um campeonato que não paga nem premiação para o campeão, depois não vai adiantar chorar, cara. Depois não vai adiantar reclamar. Eu vou chegar aqui e vou falar o que eu penso. Mas, beleza. Eu não tenho poder de mudar isso. Quem tem são os clubes, são as entidades, são os patrocinadores, é quem cuida do mercado do futebol. Eu tenho batido nessa tecla aqui. Todos são responsáveis. O mercado do futebol, e é do Brasil, e é na Europa, e os jogadores estão começando a travar esse debate na arena pública. O mercado do futebol está sofrendo um esgarçamento. Essa corda vai estourar para algum lado em algum momento. A qualidade do produto está caindo e poucos estão dando conta para isso. Estão espremendo um suco que daqui a pouco não vai ter mais nada para tirar. Espremendo a laranja lá, gosto de laranja, espremendo a laranja que já está ficando sem caldo. Em algum momento vão precisar sentar numa mesa e falar, galera, precisamos pisar no freio aqui. Tá demais. É a qualidade do produto, é o aspecto físico dos jogadores, é a falta de margem de manobra nos calendários, é uma série de problemas que esse excesso de jogos e competições tem causado no Brasil e no mundo. Tô batendo nessa tecla desde que eu abri esse canal aqui. Essa hora tá chegando, aqui e lá fora. Vamos ver quando vai ser e como vai ser. Um absurdo com o Botafogo, um absurdo que a CBF ache isso normal. Comuniquei aos clubes, é isso aí mesmo e vamos que vamos. Parabéns, realmente parabéns aos envolvidos. O que você pensa? Like no vídeo se você ficou até o final. Uma ótima quarta-feira para todo mundo. Juízo e tchau.